Você já teve a sensação de que algo estava errado, mas você não sabia explicar por quê? Não era um som. Não era uma imagem. Era só um silêncio estranho. Agora presta atenção nisso. E se eu te dissesse que nesse exato momento pode existir algo ao seu redor que você simplesmente não consegue perceber? Mas um animal consegue? E o pior, ele já está tentando te avisar. Só que você não entende. E foi exatamente isso que aconteceu com o Rafael. Ele não acreditava nessas coisas. Nunca acreditou. Para ele, comportamento de animal era simples, instinto, reação, nada além disso. Até aquela noite. Era uma terça-feira comum. Silenciosa demais. Rafael chegou em casa por volta das 23 horas. Tudo normal. Luz apagada. Casa vazia. Ou pelo menos, era o que parecia. Assim que ele abriu a porta, o cachorro dele, Thor, veio correndo. Mas não como sempre. Não pulou. Não abanou o rabo. Ele parou. No meio da sala. E ficou olhando. Fixamente. Não pro Rafael. Mas para o fundo do corredor. E ali, algo já estava errado. Mas aqui está o problema. Rafael ignorou. Porque na cabeça dele, era só um cachorro. Só um comportamento estranho. Nada demais. Só que Thor não se mexia. Não piscava direito. Respiração pesada. Corpo tenso. E o olhar. Era como se ele estivesse vendo algo que Rafael não podia. E então algo mudou. Rafael tentou chamar o cachorro. Thor, vem aqui. Nada. Nenhum movimento. Só aquele olhar fixo. E o silêncio começou a ficar pesado. Porque não era um silêncio normal. Era aquele tipo de silêncio que parece errado. Como se o ambiente estivesse segurando alguma coisa. Rafael começou a andar em direção ao corredor. Devagar. Tentando entender o que estava acontecendo. E foi nesse momento que Thor rosnou. Mas não foi um rosnado comum. Foi baixo. Contido. Como um aviso. Não de ataque. Mas de perigo. E isso travou Rafael. Porque Thor nunca fazia isso. Nunca. E o detalhe que ninguém percebe é que animais não reagem assim, sem motivo. Eles não inventam ameaça. Eles não criam medo. Eles respondem a algo. E ali tinha algo. Mas Rafael ainda não via. Ele deu mais um passo. E o cachorro avançou um pouco, bloqueando o caminho. Não para atacar, mas para impedir. Como se dissesse: não vai. E nesse ponto, qualquer pessoa teria parado. Mas Rafael não. Porque a mente humana faz isso. Ela precisa de lógica. Ela precisa entender. E quando não entende, ela ignora. E ele ignorou. Passou pelo cachorro. Foi até o corredor. E quanto mais ele se aproximava, mais o ar parecia pesado. Denso. Difícil de respirar. Como se o ambiente estivesse carregado. E então, ele ouviu um som. Muito leve. Quase imperceptível. Como um arrastar. Lento. No fundo do corredor. Rafael congelou. E pela primeira vez, ele sentiu. Não viu. Não ouviu direito. Mas sentiu. Aquela sensação. Aquela mesma sensação que você já teve. De que algo não está certo. E nesse momento, Thor começou a latir. Alto. Desesperado. Mas não para Rafael.
para o fundo do corredor. Sempre no mesmo ponto. Sempre no mesmo lugar. E então algo mudou. As luzes piscaram. Uma vez. Duas. E apagaram. Totalmente. Escuridão completa. Agora imagina isso. Você. No escuro. Com um animal desesperado. Tentando te alertar. E você, sem saber o motivo. Rafael pegou o celular. Ligou a lanterna. E apontou para o corredor. Nada. Parecia vazio. Mas não estava. Porque Thor continuava reagindo. E animal não reage ao nada. Nunca. E foi aí que aconteceu. Por um segundo. Um único segundo. Rafael viu. Não claramente. Não completamente. Mas viu. Uma sombra. Não uma sombra normal. Porque não tinha forma definida. Mas estava lá. Parada. No fundo do corredor. E então. Desapareceu. E o silêncio voltou. Pesado. Sufocante. Thor parou de latir. Mas não relaxou. Ele continuava olhando. Fixo. Como se aquilo ainda estivesse ali. Mesmo sem aparecer. E é aqui que tudo muda. Porque Rafael começou a perceber que o problema não era o que ele viu. Era o que ele não conseguia ver. Porque aquilo não precisava aparecer o tempo todo. Só precisava se estar ali. E os animais sabem. Eles percebem padrões que a gente ignora. Eles captam mudanças que a gente não nota. Eles sentem presenças que a gente não consegue explicar. E naquele momento, Thor já sabia. Muito antes de Rafael. Mas aqui está o detalhe mais perturbador. Isso não foi a primeira vez. E talvez também não seja a última. Porque quantas vezes você já viu um animal agir estranho? Ficar olhando para um ponto fixo? Se recusar a entrar em algum lugar? Reagir ao vazio? E você se ignorou. Riu. Achou normal. Mas e se não for? E se aquilo for um aviso? E se o comportamento estranho for uma reação a algo que você simplesmente não percebe? Rafael começou a juntar as peças. Dias antes, Thor já estava diferente. Mais quieto. Mais atento. Dormia menos. Olhava mais. Especialmente para o mesmo corredor. Sempre o mesmo lugar. Sempre o mesmo ponto. E Rafael nunca ligou. Nunca deu importância. Porque para ele era só um cachorro. Até não ser mais. E então, ele fez algo que mudou tudo. Ele saiu de casa. Naquela noite mesmo. Sem pensar. Sem olhar para trás. E passou a noite fora. No dia seguinte, voltou. Tudo normal. Casa em silêncio. Nada fora do lugar. Mas Thor não quis entrar. Ele parou na porta. E recusou. Por mais que Rafael chamasse. Nada. Ele não entrava. E isso foi o suficiente. Rafael nunca mais voltou a morar ali. Porque mesmo sem ver tudo, ele entendeu uma coisa. Às vezes, o perigo não faz barulho. Não deixa marca. Não aparece claramente. Mas está lá. E quem percebe primeiro? Não somos nós. São eles. Os animais. E talvez eles estejam tentando avisar. Só que a gente não escuta. Ou pior, a gente escolhe não escutar.
Porque é mais fácil ignorar do que aceitar que existe algo que a gente não entende. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Se um animal ao seu lado começasse a agir estranho, olhar fixamente para algo que você não vê, se recusar a ir para um lugar específico, ou reagir como se houvesse algo ali, você ignoraria? Ou finalmente prestaria atenção?